Graça e paz, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo. Fico muito feliz de saber que tem irmãos nos acompanhando pelo YouTube, no nosso canal, pelo podcast Pregador Manassés, tá? Entre outras mídias sociais. Que Deus abençoe sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você, tá? Está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Verso 1 ao 16. Depois você medita nessa passagem e você vai ver o quanto Deus tem ali para falar conosco. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe nesse texto. Mostrar para você a vida antes e depois de se encontrar com o Senhor Jesus. Tá? O gadareno, ele é uma coisa antes de Jesus e depois que ele tem um encontro com Jesus, ele muda totalmente. Vejamos isso. Em primeiro lugar, o gadareno, antes de encontrar com Jesus, vivia nos sepulcros. E é exatamente essa a condição de qualquer homem sem Deus. Vive em lugares de morte, de mau cheiro, lugares solitários. Sepulcro é lugar cheio de mortos. E quais são os sepulcros de hoje? Porventura não são as festas de ímpios? Noitadas, baladas, bailes, onde os mortos estão? O próprio Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Mateus 8, 22. Antes de se encontrar com Jesus, aquele homem, o gadareno, não podia ser subjugado. Não podia. E essa é também a exata condição do homem sem Deus. Tá? O homem sem Deus, ele é insubmisso, incapaz de trilhar o santo caminho da obediência. Os rebeldes geralmente começam desde muito cedo desobedecendo pai e mãe, e a partir daí eles começam a desafiar toda e qualquer autoridade que encontrarem pela frente. E claro, sofrem por isso as consequências desse caminho. E eu abro aqui um parênteses para chamar a atenção de você pai, você mãe. É por isso que é muito importante você ensinar os seus filhos a serem obedientes desde pequenininhos, tá? Para que ao crescer eles não se rebelem contra você, contra Deus e o mundo. Afinal, se você parar para pensar e refletir, o que é o homossexualismo nessa juventude hoje em dia? Porventura não é uma rebelião contra tudo e todos? Contra pais e familiares, contra a sociedade, contra Deus, negando a sua própria natureza? Eu te dou um conselho, você pai, você mãe, você não precisa brigar com o seu filho quando ele faz coisas que são comuns, quando ele comete erros comuns e normais, como, por exemplo, quebrar um copo. Até os adultos quebram as coisas por acidente de vez em quando. Agora, você precisa brigar sempre, chamar muita atenção e disciplinar toda vez que ele desobedecer, por menor que seja a infração. Muitos pais erram nessa parte, deixando seus filhos desobedecerem pequenas ordens desde pequenininhos. Por exemplo, é hora de dormir, e aí eles não dormem. Você fala uma vez, fala duas, fala três. E aí você deixa pra lá. Eles ficam lá brincando até tarde. Hora de fazer silêncio. E eles não fazem. E ao invés de você chamar a atenção, repreender, disciplinar, você respira fundo, né, e pede paciência a Deus. Quando na verdade você precisa entender que rebeldia não se remedia, não se pode ter paciência com rebeldia. Se tem uma coisa que você não pode aturar, é rebeldia, é desobediência. Tá? Fecha o parênteses aqui. Agora, voltando a olhar para esse gadareno, antes de se encontrar com Jesus, ele vivia sozinho, fazendo loucuras, vagando por aí. Irmãos, a pessoa sem Jesus é assim, sem propósito. Muitas vezes, sem trabalho, sem destino, sem direção, fazendo coisas que não têm sentido. E não somente isso, ainda vive ferindo-se a si mesmo, fazendo coisas que vão prejudicar somente ela, somente ele. Tá?
O texto diz que aquele gadareno se feria com pedras. E da mesma forma, né, é a pessoa que vive sem Jesus. Ela vive se ferindo por aí, se machucando, por exemplo, em relacionamentos frustrados, tá? Querendo ter intimidade com pessoas cujo coração é duro como pedra. Outro detalhe, antes de se encontrar com Jesus, a Bíblia diz que aquele gadareno vivia nu. Marcos 5,15. Se o texto diz que agora ele está vestido, significa que antes ele andava nu. Ué, e se você parar para pensar, é exatamente isso que Satanás tem feito com muita gente. É isso que Satanás quer fazer comigo, com você, com todo homem, toda mulher. Deixar nu, envergonhado, como ele fez, por exemplo, lá no Jardim do Éden. E não se engane, esse caso aqui de Marcos 5 não é simbólico, é literal. Literal. Ou seja, aquele homem estava nu de verdade. E assim é também hoje. Quanto mais o diabo trabalha na vida de alguém, mais nua essa pessoa fica. Para pensar, olha ao seu redor, presta atenção. Quanto mais influência demoníaca na vida de uma pessoa, mais corpo essa pessoa mostra. Quanto mais demônio, menos roupa usa. E eu não tenho medo nenhum de falar isso, tá? Isso é uma coisa que você vai ver. Quanto mais endemoniada é a pessoa, menos roupa ela tem. Tá? Eu não estou falando de ter pouca roupa no guarda-roupa, estou falando de usar pouca roupa mesmo. Tá? Agora, quando Jesus ele chega, todos os demônios reconhecem a autoridade maior. Preste atenção, Marcos capítulo 5, versos 6, 7. Quando Jesus chega, todo demônio é obrigado a se curvar diante dele. Entenda isso. Tá? Se tem algum espírito maligno na sua vida, se você suspeita disso, é porque tem. Tá? E você precisa de Jesus na sua vida, porque quando Jesus chega, os demônios estremecem, ficam incomodados. Quando Jesus chega, os demônios se calam e só podem falar se ele perguntar alguma coisa. Quando Jesus chega, até os demônios tentam orar, fazendo pedidos a Deus. Veja Marcos 5,10. Os demônios fazendo pedido para Jesus, tentando fazer uma oração desesperada de última hora, porque na hora do desespero, irmão, pode ser a pessoa mais distante de Deus, na hora do aperto total, até o ateu vai pedir ajuda ao Senhor. Quando Jesus chega, até os demônios entendem que a única saída é se humilhar, se rebaixar, saindo do homem para os porcos. Os demônios, eles são muito espertos. Eles são muitos em quantidade, mas eles falam no singular, como se fossem um só. Você já reparou isso no texto? Tem uma legião naquele homem, mas eles falam como se fosse um demônio só. E isso daí é para tentar enganar, não deixando a gente perceber que tem vários espíritos malignos ali dentro. Mas Jesus percebeu isso rápido e é por isso que ele pergunta o nome daquele demônio. Tá? Para mostrar que tem vários. E não para ficar entrevistando demônio como algumas pessoas fazem por aí. E é motivo de nós darmos risada, né, ao ver os demônios novamente pedindo, suplicando, né, orando, pedindo para que permitisse que eles ficassem nos porcos. Esse mesmo texto, essa história se repete em Lucas 8:31. No verso 31 ele diz que o medo daqueles demônios era de não ir para o abismo. E isso explica então por que a Bíblia fala, por exemplo, de demônios encarcerados em prisões eternas, lá em Judas verso 6. É porque quando Deus os expulsa, eles são mandados para lá. Então ficar nos porcos era uma chance de escapar da prisão do abismo. E matar os porcos no mar era a forma de saírem dos porcos para continuarem livres, né, pelo ar, pela cidade de Gadara e assim seguir com os seus planos malignos. E se Jesus é onisciente, Jesus sabendo disso, então por que Jesus permitiu? Ora, Jesus permitiu porque libertou aquele homem e mandou aquele homem contar o seu testemunho por aí. Ou seja, transformou aquele homem em um evangelista. Veja Marcos 5, 18, 19.
E esse evangelista começou a ganhar almas em Gadara e depois em toda a Decápolis. Essa é uma humilhação maior ainda aos demônios. E por quê? Porque o mesmo homem que antes eles possuíram, agora foi liberto e está derrotando os demônios um por um. Cada nova alma que ele ganha para Jesus é uma derrota para Satanás. Aleluia. Eu não sei quantos espíritos malignos te atormentam. Eu sei que se você entregar a sua vida para Jesus, você vai vencer todos esses demônios um por um. Aleluia. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Gadara é uma cidade pequena, por isso não é contada como cidade. Ela faz parte de um conjunto de 10 cidades chamado Decápolis. Entre essas 10 tem uma outra cidade também chamada Gerasa. É por isso que você vê na Bíblia às vezes Gadara, às vezes Gerasa. O texto diz que ele foi e começou a proclamar em Decápolis, as 10 cidades, tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Ou seja, Jesus muda realmente a vida dele. Veja agora como que é a vida desse homem depois de Jesus. Depois de Jesus, Marcos 5,15, ele agora está assentado. Isso quer dizer calmo, finalmente em paz. Tá? E ele já não tem mais vontade de ficar andando por aí, gritando pelos sepulcros. E é exatamente assim na vida do cristão. Todo aquele desejo de ficar vagando por aí pelos bailes da vida termina, vai embora. E agora é só casa, trabalho, igreja. Igreja, trabalho, casa. Glória a Deus. Depois de Jesus, esse homem agora está vestido. Então veja você, Jesus ele devolve a nossa dignidade, a nossa honra. Tá? Jesus ele retira toda a vergonha que o inimigo impôs. Estar vestido transmite agora um bom testemunho a qualquer que olhar para ele. Depois de Jesus, esse homem agora ele está em perfeito juízo. Até porque, que juízo tem alguém que vive por aí nos sepulcros? Que juízo tem alguém que vive por aí de festas e baladas? Hã? Que juízo tem alguém que dorme com um hoje, com outro amanhã, tem filhos com um aqui, com outro ali, paga um monte de pensão e não para em emprego nenhum, não dura um ano no emprego? Mas depois de Jesus, agora esse homem fica em perfeito juízo, lúcido, sóbrio, e ele poderá, nesse novo estado de vida, ele poderá organizar as suas coisas, a sua vida, colocando tudo no lugar. E já não tem mais demônio para ficar atrapalhando e desgraçando a vida dele. Agora ele vai crescer, agora ele vai prosperar. Aleluia. Agora a sua vida vai mudar cada vez mais e para melhor. Depois de Jesus, eu acho que uma das partes mais lindas do texto, Marcos 5,18. Depois de Jesus, ele só quer estar com Jesus. Quando Jesus passa na sua vida, você quer mais de Deus. Você quer mais de Cristo. É o mesmo homem que antes desejava sepulcro, que antes desejava feridas, que antes desejava vagar por aí gritando. Agora, ele só quer estar na presença de Deus. Ser frequente na igreja, meu irmão, nunca foi exagero. Oração nunca é demais. Ler a Bíblia não cansa nem enlouquece ninguém, porque não há limites para buscar a Deus. Como diz o salmista, eu tenho fome de Deus. Parece que eu vejo ele dizendo, eu não sei você, mas eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus. Quando eu entrarei na presença do meu Deus? Aleluia! Os convertidos de verdade só querem a sua presença, Senhor. Eu clamo aqui ao doce Espírito Santo que ele derrame a sua presença sobre nós, a sua glória sobre nós. Espírito Santo, enche-nos de ti. Aleluia. Depois de Jesus, Marcos 5,19, esse homem tem agora uma missão. Uma missão. Antes ele não tinha propósito algum. Antes, sem objetivo, sem nada importante para fazer. Mas agora tem missão. Tem propósito, tem objetivo, tem razão de existência, tem trabalho, tem obra, tem horizonte, tem esperança, tem promessa, tem resultado. Qual promessa? Ora, a promessa de ganhar toda a sua família através do seu testemunho.
Porque Jesus disse, volta para a tua casa, conta para os teus. Ou seja, você vai ganhar eles. E qual era o resultado? Ele anunciou em Decápolis, em 10 cidades, sobre as maravilhas de Deus. Aleluia. Depois de Jesus, esse homem agora é obediente. Obediente a Deus. Olha que coisa interessante. Jesus mandou ele ir pregar para a sua família e ele foi. Você sabia que quando você é obediente a Deus por prazer, por gratidão, por amor, você faz além do que Deus te pede? Agora, quando você é obediente apenas por bom senso, não, para fazer um papel de crente, você faz apenas o que é pedido e olhe lá. Agora, quando é por amor, você faz muito mais. Jesus falou para ele, prega para sua família. E o rapaz pregou para a família, para a rua, para o bairro, para a cidade, para as cidades vizinhas. O texto diz que ele anunciou Jesus em 10 cidades. Toda Decápolis ouviu falar de Jesus através daquele evangelista. Mais na frente, em Atos dos Apóstolos, quando chegam lá, já tem igreja lá. Coisa linda. Depois de Jesus, irmão, esse homem agora tem uma família. Depois de Jesus, esse homem agora tem família. Família. Não há nada mais importante nesse mundo do que você pertencer a uma família. E Satanás, ele luta para dividir, separar as pessoas, deixando as pessoas solitárias, né, e abandonadas pelos sepulcros por aí. Mas Jesus, ele disse, volta para os teus. Quer dizer, eles vão te receber agora, depois deles verem o novo homem que você é, a nova mulher que você é. Eles vão te receber agora, depois de ver o que Deus fez na sua vida, depois de ver que você aceitou ao Cristo e está disposto a mudar. Não despreze a sua família, não abandone sua família, não desista da sua família. Se possível, ainda hoje, diga para os teus familiares, eu te amo. Eu te amo. Você pode contar comigo. Eu estou aqui. Nós vamos juntos. Vamos enfrentar juntos. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos crescer juntos. Glória a Deus. Não tem nada mais importante nessa vida, nesse mundo, do que a sua família. A sua família. Você pode ter muitos amigos, tá? Mas o dia que acontecer alguma coisa terrivelmente difícil para você, é a família quem vai estar lá com você. É a família quem vai te visitar, quem vai te ajudar, quem vai segurar na sua mão e te dar o maior apoio possível. Glórias a Deus por isso. Então volta para os teus, volta para a tua casa. O que o inimigo ele quer é justamente fazer você ficar cada vez mais longe e mais distante da sua família, até porque ele sabe que ninguém nos ajuda mais do que a própria família. Então se ele tira você da sua família, separa você dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido, você vai ficando cada vez mais sem ajuda e assim fica mais fácil dele destruir e matar você, porque essa é a obra dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus vem para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Fique com essa palavra para a sua vida, para o seu coração, tá? Independente do lugar onde você está ouvindo essa mensagem ou através de qual mídia essa mensagem chegou até você, faça um propósito com Deus, um compromisso com Deus, uma aliança com Deus de servi-lo, de segui-lo, de viver para Ele. Procure uma igreja bíblica próxima da sua casa, tá bom? E eu tenho certeza, Jesus, ele vai mudar toda a sua história. Um abraço, que Deus te abençoe.